Sheila e também a Cristina, que é a nossa diretora associada do centro, mas principalmente a Sheila, que colocou uma quantidade de trabalho e horas enorme nesse evento, e eu acho que é um evento muito importante. E também fico muito feliz do nosso centro estar reunindo pessoas e pesquisadores da língua portuguesa nessa questão da tecnologia, que é uma coisa relativamente rara de acontecer. E eu acho que isso também diz muito sobre a nossa intenção aqui no centro de não simplesmente importar soluções, mas realmente discutir com as pessoas de língua portuguesa, do Brasil, de Portugal, da África, de todos os outros países, e tentar achar linguagens e procedimentos comuns que a gente possa usar nos nossos países para melhorar o letramento, a alfabetização digital e a educação em geral. Eu queria começar, então, apresentando os membros hoje, já que a gente está um pouco atrasado, eu queria já primeiro, o professor Luiz Amaral, que é doutor em informática pela Universidade do Minho, no Departamento de Sistemas de Informação da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Então, bem-vindo, professor Luiz. O Salif Diallo Agues da Cruz Silva, que é doutorando em Belas Artes pela Universidade Politécnica de Valência, Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde. Bem-vindo também, Salif. E o Luiz Gujão. O Luiz Gujão é o que não está, né? Uhum. Mas o professor, vou apresentar de qualquer Luiz Maria Ricardo Gujão, doutorando em Ciência da Educação pela Universidade Católica de Portugal, da Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique. A professora Maria Cristina Gobi, doutora em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre do Departamento de Comunicação Social, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Professora Fernanda Maria Melo Alves, doutora em Documentação pela Universidade Carlos III de Madrid e da Universidade Federal de Salvador da Bahia, UFBA. E professora Vera Maria Nigro de Souza Flaco, doutora em Educação pela Universidade Católica, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, do Programa de Estudos em Pós-Graduação em Educação, Psicologia da Educação, da PUC também. E eu acho que eu esqueci alguém, Sheila. Não, acho que não. Então, as apresentações. Então, passamos para a apresentação do professor Luiz Amaral. Ok. Então, bom, muito obrigado de novo e vamos então para a primeira apresentação do professor Luiz Amaral, e eu acho que a gente voltou a estar dentro do tempo. Né? Então, uma pergunta, Sheila, você está gravando daí ou gravo daqui? Gravando daqui. Eu estou gravando daqui do host. Então, tá bom. Então, professor Luiz Amaral, com a palavra. Obrigado. Ok. Vou... Ok. Julgo que estão a ver o primeiro slide. Confirmam? Sim, sim. Ok. Então, Paulo, já é quase fim de tarde, muito obrigado a todos. Naturalmente, começar por agradecer naquilo que para mim é a face visível deste interessante evento, que é a Sheila, enfim, o amável e honroso convite.
para poder participar. Eu, na minha breve apresentação, nestes 10 minutos que cada um de nós tem, estou aqui a pôr o cronómetro a funcionar para não queimar o tempo, eu vou precisar de explicar, enfim, o meu papel e o meu envolvimento neste assunto, uma vez que não sou timorense, não trabalho em Timor, nem tão pouco sou uma pessoa destas questões de educação. Sou engenheiro informático, como há pouco foi dito, e sistemas de informação organizacionais são a minha área de atividade principal e, portanto, carece aqui de alguma explicação. E iria depois falar também muito rapidamente destes 4 pontos. O papel da Universidade Nacional Timor-Leste, ou Timor-Leste, e o ensino superior em Timor-Leste, da forma como eu o vejo, enfim, com este afastamento, mas da forma como eu o vejo. Tentar relatar aqui, em jeito de caso, 2 projetos onde nós tivemos um envolvimento profundo e a condução desses projetos, ser algumas considerações de análise ao diagnóstico e ser também 3 ou 4 brevíssimas conclusões ou recomendações ou enfim, aspectos que me parecem interessantes para esta nossa discussão. O meu envolvimento em Timor teve início apenas em 2005. Como todos nós sabemos, Timor-Leste é um país muito jovem, teve outras prioridades nos últimos anos, mais que não seja a consolidação do Estado enquanto um Estado de Direito, o lançamento do seu funcionamento enquanto uma democracia, e naturalmente que quer Timor, quer a própria universidade, encarou e teve outras prioridades nestes seus primeiros anos. E eu tive a oportunidade de os acompanhar, como estou a dizer, desde 2005, foi a altura em que se encetou um dos projetos europeus e que, vá-se lá saber bem porquê, acabei por integrar a Comissão Científica da Licenciatura de Direito que a UNTL lançou por essa altura, em 2006. Como eu referi, tive a oportunidade de estar envolvido, até coordenar 2 projetos europeus de capacitação, que já vou falar aqui uns minutos, e depois coordenei dos diversos cursos que a minha universidade, a Universidade do Minho, desenvolveu inicialmente, lecionando integralmente os cursos cujo grau era dado pela Universidade do Minho, dado em Timor, em Dili, e numa fase posterior, até ao que acontece neste momento, em cooperação com a própria UNTL para a lecionação de cursos de pós-graduação e de preparação para cursos de doutoramento, mas lecionados com graus dados pela própria UNTL. Vi-me envolvido também neste período, há cerca de 5 anos, nos últimos 4 anos e meio, 5 anos, na coordenação em Portugal de toda a cooperação da FUP. A FUP é a Fundação das Universidades Portuguesas, uma entidade que junta todas as universidades públicas portuguesas, e, portanto, a coordenação dessas atividades das diversas universidades através da FUP tem sido entregue esse papel de coordenação, como eu disse, nestes últimos 5 anos. Isto permite, de alguma forma, perceber o meu envolvimento com o Timor e com a UNTL. Bom, como eu vejo a UNTL, o ensino superior, é preciso percebermos que a UNTL é a única universidade pública em Timor-Leste. Em Timor só há uma universidade pública e, portanto, tem uma importância, digamos, ímpar, e acaba por ser um instrumento de concretização das políticas públicas que o governo timorense tem e é o seu principal veículo para implementar essas políticas no que diz respeito ao ensino superior. Existe um ambiente muito dinâmico, mas existe num ambiente onde já houve 20, neste momento acho que são 18, não tenho a certeza disso, mas há cerca de 20 universidades privadas, muitas delas muitíssimo pequenas,
verdadeiramente não seriam dignas do termo da designação da universidade, mas a verdade dos factos é que acabam por atrair também um número significativo de alunos, mais adiante já irei explicar porquê. Timor sofreu um processo de acreditação, constituiu uma Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior aqui há uns 3 anos, que naturalmente acreditou a própria UNTL e 3 ou 4, neste momento não tenho certeza, mas cerca de mais de 3 universidades, essas universidades privadas foram também acreditadas para lecionar pela Agência Nacional. Um aspecto interessante é que a UNTL ensina oficialmente em língua portuguesa. Aliás, de todas as universidades que lá operam, tanto quanto eu sei, é a única que tem esse enunciado, aliás, que decorre uma determinação da Assembleia da República, portanto, do órgão principal de gestão e poder de Timor, que determinou que a língua de ensino e aprendizagem na UNTL oficial fosse a portuguesa. O que, de facto, depois, que também mais adiante reportarei, não acontece de todo. A dimensão anda por volta dos 10.000 alunos, no limite da sua capacidade de oferta, tem muitas limitações em termos de docentes e de capacitação e contratação de docentes, e é uma universidade com muitíssima procura, porque vive também da reputação de qualidade que tem, na minha opinião, é claramente, quando analisado em termos comparativos, adequado, ou seja, é certamente a melhor universidade que opera em Timor. Recordo-vos que, para muita inveja do meu país, a taxa de fertilidade em Timor-Leste é de 5,32, o número de filhos por mulher em termos médios, o que diz bem da juventude do país e de uma taxa que irá ser crescente, com grande pressão, uma taxa muito elevada de procura do ensino superior, porque é uma população muitíssimo jovem. Acho que está no top 10 mundial em termos de taxa de fertilidade. Os 2 projetos que nos permitiram, que eu queria trazer aqui enquanto exemplo, esses 2 projetos europeus chamaram-se CIDNUET e Pós-Cabo Verde. E ambos foram projetos de capacitação institucional. O primeiro, criamos a primeira sala de acesso à internet na universidade, não havia nenhuma sala na universidade, criamos a primeira sala de acesso, criamos uma rede interna e tentamos apoiar o sistema administrativo e a organização da biblioteca. O segundo, que sucedeu o primeiro, já em 2008 a 2011, tratou de tentar a capacitação institucional para a pós-graduação, ou seja, levar os primeiros cursos de pós-graduação a funcionarem em Timor, neste caso até um projeto em cooperação também com a Universidade, UNICEF, a Universidade de Cabo Verde, onde pusemos a funcionar 2 mestrados, um em Educação e Sistemas de Informação, no caso de Timor, e um de Educação e outro de Direito Autárquico, no caso de Cabo Verde. Os projetos foram uns projetos com pompa e circunstâncias, com o apoio e patrocínio dos ministros de educação respectivos, onde tivemos a oportunidade de montar as primeiras salas de videoconferência que existiam, que era, enfim, no caso da Universidade de Timor-Leste, que ainda está em funcionamento, e daí funcionaram os mestrados com um regime blended, portanto, metade à distância e metade presencial. Portanto, metade das aulas eram dadas a partir de Portugal para Timor, e metade das aulas ocorriam com um regime presencial. O projeto correu, os alunos foram-se formando, tem aqui uma imagem de uma das turmas de sistemas de informação de Timor. Agora, se olharmos para os seus resultados, vemos, tem aqui um quadro onde se vê o número de alunos admitidos em Timor, para o primeiro mestrado 17 e para os sistemas de informação 20, e o número de concluídos. O primeiro mestrado concluíram 7 de 17 e o segundo 5 de 20. Portanto, dos 37, só 12 pessoas é que defenderam a sua dissertação e obtiveram o grau de mestre. Portanto, números muitíssimo baixos em relação àquilo que seria de esperar. As aprendizagens principais têm que ver, no caso destes projetos, com as dificuldades em relação à língua, ao domínio do português, de comunicações, do próprio apoio local, do envolvimento dos alunos, alguma instabilidade nacional que Timor viveu durante ainda esses anos.
Estou a ver que tenho apenas alguns, 1 minuto e meio, então ainda mais rapidamente, eu diria que em termos de diagnóstico, o Entel não está ainda numa era digital, tem um portal apenas informativo, uma ligação à internet deficiente, uma rede interna muito limitada, não utiliza qualquer plataforma institucionalmente de e-learning, utilização pontual da videoconferência dos meios digitais, e apesar do esforço, em particular das formações apoiadas, quer por Portugal, quer por Brasil, os principais cooperantes no NTL, é muito reduzida a introdução das competências digitais nos programas e nas ações de formação. E, acima de tudo, apesar disso, ou para além disso, não há aproveitamento sistemático dos poucos formandos que saem desses cursos, ou seja, acabam por ir para a economia privada e a universidade não capitaliza nem utiliza esses recursos para replicar essas mesmas competências e serem eles mesmos disseminadores dessas próprias competências, ainda que reduzidas, mas que vão sendo conseguidas. Eu diria também que a língua é a principal barreira, porque apesar do ensino ser oficialmente em português, o que acontece em termos práticos é que praticamente só os cooperantes do país de língua portuguesa é que acabam por lecionar em português, sendo que a esmagadora maioria do ensino por professores timorenses, mesmo que dominem o português, acaba por ser ou em técnico ou em base em Indonésia ou em Indonésia, porque os alunos vêm com formações muito fracas do liceu em relação ao português e, portanto, não há grande alternativa a essa realidade. É curioso, só mais uns segundos, para terminar, é curioso que toda a população utiliza a internet móvel, porque o fenómeno conhecido internacionalmente do salto de uma má rede fixa para um 3G com uma boa cobertura móvel aconteceu também em Timor. Eu lembro que em 2005 era todo o país em 2015 as ligações ao mercado aberto são concorrentes, há mudanças, apesar de serem muito caras. Concluindo, eu diria que há muito a fazer em relação à introdução de boas práticas, enfim, em termos de aproveitamento das ferramentas digitais, e há que fazer um esforço na inserção curricular, mas acima de tudo parece é que Timor precisa de uma política pública clara e inequívoca em relação à construção da sociedade de informação e, muito em particular, para terminar, precisa urgentemente resolver esta situação de uma verdadeira esquizofrenia linguística em que vive. Ou seja, oficialmente assume-se que se ensina e se aprende em português, na prática é absolutamente residual e isso tem um desgaste em termos de eficiência e de eficácia dos processos de ensino tremendo. Pronto, e esta, nestes meus 10 minutos, é a minha primeira contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luiz Amaral. Interessante saber mais sobre o Leste. A gente depois vai ter tempo para perguntas, mas agora eu queria, então, dar o diálogo ao Silva para fazer a apresentação ali, palavra. Salif? Acho que estamos com algum problema, porque o Salif, ele está conectado, mas não responde. Não estou a ouvir. Escreve no chat para ele. Ou a gente pode também ir para a apresentação seguinte, depois voltar para ele, talvez? Pode ser, porque eu vejo... Salif, você nos ouve? A gente não está ouvindo ele. Então, vamos passar para a próxima e depois voltar para ele? Não, o professor Luiz Gudiango, ele não apareceu, infelizmente. Então, não. Ele está com problema de conexão, ele não conseguiu se conectar em nenhum dos testes de conexão. Salif, você está pronto para apresentar? Consegui. Cabo Verde. Salif. Isso, fala um pouquinho mais alto, Salif.
Também não conseguimos te ouvir, Paulo. Está muito baixo. Não. Estou falando que você não quer ir para a próxima apresentação depois do Luiz, enquanto a gente conserta o som dos outros. A próxima apresentação, não. Hoje seriam as 3 apresentações de Timor-Leste, Cabo Verde e Moçambique. O professor Luiz não apareceu até agora, ele está com algum problema. Tá. Salif, você consegue nos ouvir? Nós não conseguimos te ouvir, Salif. Podemos talvez fazer o comentário, Paulo, fazer o comentário, passar para o comentário da apresentação da professora Amaral, ou então para a professora Cristina, a professora Fernanda e a professora Vera. Isso, ok. Vamos fazer isso, então, enquanto a gente arruma o som, né? Isso. Só um momentinho, Salif. Então, queres que faça o quê? Faça primeiro os comentários sobre a apresentação do professor Luiz Amaral, ou passa para a intervenção da professora Cristina e da professora Fernanda e Vera Placo? Isso. Então, professora, eu vou abrir o microfone dos discussantes para eles interagirem, ok? Só um momentinho. Professora Cristina. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que podia tentar o Salif, porque senão vai ficar um comentário muito personalizado, né? Eu acho que se a gente conseguir juntar Cabo Verde com Timor, a gente consegue montar um panorama um pouco mais amplo. Sim. O problema é que a gente está com problema no áudio do Salif. Eu estava também, mas é por causa da conexão que eu tinha feito. Aí eu desconectei, conectei novamente e entrou bacana. Tá. Também, você pode talvez tentar reconectar e conectar sem o vídeo primeiro, só para a gente ver se funciona, e daí depois se funcionar você liga a câmera também. Ok? Você consegue escutar ele, Paulo? Não, eu não consigo. Eu acho que ele conectou e vai tentar reconectar. Então. Essas coisas de tecnologia são assim mesmo. A gente que brinca com ela sabe disso. Então vamos ver. Eu acho que ele deve estar reconectando. Ele acabou de sair. A gente pode os preliminares, né, Vera? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. É o nosso horário de almoço, né? Então, obrigada pela oportunidade, né, de participar. E, enfim, em nome da Sheila, do Paulo, né, a possibilidade desse contato com todos, eu acho que isso é muito legal. Vera, não sei se você quer dar suas boas-vindas também. Então, eu diria que eu sou o peixe mais fora d'água do grupo. Não é verdade. Não é propriamente a tecnologia, mas a formação de professores. Então, não sei se a minha fala inicial não seria um pouco mais geral, e talvez nesse sentido fosse até interessante que eu falasse um pouquinho das minhas preocupações e depois a gente entrasse realmente na questão da discussão das apresentações. O que você acha, Cristina, Fernanda? Eu acho que pode ficar à vontade, não sei o que o Paulo acha, mas eu acho que é o diálogo, né? Então é bacana. Né? Enquanto o nosso colega do Timor consegue essa conexão. Perfeito. Tudo bem. Oi. Então, quem começa falando, Cristina? Você quer falar? Eu posso começar. Porque, na verdade, o que eu trouxe, eu tive por base o texto dele que estava disponibilizado no site. E agora o Amaral falar, né? Então, o que a gente percebe, né? Enfim,
é que nós estamos em situações tão, né, em diagnósticos tão próximos e tão distantes, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente observa, né, pela fala do Amaral e pelo texto que eu li do próprio Salif, é como desenvolver essas competências, né, as competências e as habilidades, considerando, por exemplo, as realidades sociais, as políticas, econômicas e culturais de cada um desses países que estão envolvidos, uma vez que, para a gente já sabe que não basta ensinar, mas que é necessário estar aberto aí ao diálogo, né? E, além disso, é necessário ter condições mínimas para usufruir, né, desses conhecimentos. Então, a gente observa, tanto na fala do Amaral como no texto do Salif, que várias ações propositivas estão sendo realizadas, né? Quer por parte dos governos, das instituições, das ONGs, enfim, né? Especialmente frente a esses processos que a gente chama de processos de educação, de igualdade, de inclusão digital. Mas com o desafio de tantas prioridades e necessidades como saúde, segurança, saneamento, enfim, energia elétrica, eu queria, na verdade, ver, né, que o Amaral, principalmente, comentasse mais um pouco sobre esse processo de literacia digital no seu país, especialmente no que tange aos resultados obtidos. Quer dizer, há algum parâmetro, há pesquisas, há algum dado oficial? Como é que tem sido feito este acompanhamento, por exemplo? Professor Amaral. Está ligado, não está? Sim. Pode fazer intermédio. Assim, como eu referi, não sou um estudioso do fenómeno, apenas sou uma testemunha, porque tive algum envolvimento. De qualquer forma, eu lembro-me que aqui há uns 3 anos nós tivemos a oportunidade, numa ida lá, de mobilizar um primeiro encontro, chamou-se mesmo o primeiro encontro para a promoção da sociedade de informação em Timor-Leste. E foi um evento razoavelmente divulgado, inclusive na televisão, pela universidade, apoiado pela Timor Telecom, que à data era a única empresa que operava em telecomunicações em Timor, com alguma publicitação e apoio e patrocínio. Foi um evento que acabou por mobilizar praticamente alunos mestrados em sistemas de informação e educação, com cerca de 20 pessoas. Ou seja, não há de todo uma consciência do fenómeno e da importância de o ajudar, de promover, de resolver os assuntos e os problemas e as dificuldades que a construção de uma série de informação leva. Agora, certamente que as más condições, fico melhor ao dia a dia, mas as más condições que ainda há de acesso à internet, principalmente neste momento por ser cara, por falta de oferta, por ser cara. As deficiências a outros níveis, como já se for a luz elétrica, intermitente, o saneamento, a água, outras preocupações bem mais importantes, provavelmente, desviam a atenção e o tempo das pessoas para essas outras preocupações. Mas eu não vejo que seja aí o problema. Porque uma pessoa vai pelas ruas, ou vê no intervalo nos campos da universidade, ou vê, por exemplo, os pontos de acesso público que os jardins públicos, alguns jardins públicos têm, os alunos, os seus portáteis à noite, debaixo de um candeeiro, aproveitarem o acesso Wi-Fi para estar fundamentalmente a socializar. E a verdade de factos é que eu não encontro diferença em termos de atitudes e comportamentos do jovem em Timor do que eu vejo, por exemplo, os jovens aqui em Portugal. Ou seja, as pessoas hoje em dia utilizam fundamentalmente para socializar os meios digitais, os smartphones e SMS. E, portanto, eu não quero acreditar que haja diferenças a esse nível. As diferenças que aparecem serão certamente de alguma desatenção dos órgãos oficiais, desde logo a própria universidade, mas também de quem governa o país,
não ter a capacidade de ocupar, de forçar, de arranjar condições para que vivam uma construção da sociedade de informação mais acelerada, nomeadamente no respeito ao combate dos seus principais problemas que a sociedade de informação hoje traz e que a traz, que é a exclusão. Como todos nós sabemos, da construção da nova sociedade advém também a construção de um fosso que tem a ser cada vez maior, não for devidamente calculada com políticos e no trato público o desmantelamento desse poço. Portanto, em termos de conclusão, tentando responder à pergunta, é que não é certamente na população, mas é certamente nas condições, na falta de aulas. E no zelo para que as condições sejam mais homogéneas, mais justas, que eu encontro o problema no desenvolvimento da sociedade de informação, no que diz respeito em particular à prática, não é, das competências digitais. E repito, e há claramente uma missão da universidade na relação, ou em relação a uma obrigação que deveria ter, que era de instituir uma aquisição dessas competências de uma forma muito mais acelerada. Ok. Só queria completar aí, fazendo gancho com o que você fala, tanto na sua fala como no texto do colega Salif, a gente vê que o sistema educativo, né, enfim, é constituído tanto aí como aqui no Brasil, né, como em Cabo Verde, de escolas públicas e escolas privadas, né, caminhando por todos os níveis, da educação básica até o ensino superior. No Brasil, por exemplo, o nosso último censo da educação, ele dá alguns números muito interessantes. Ele diz que nós temos 2.378 instituições de ensino superior no Brasil, sendo 278 públicas, equivalendo a 12% do total, e elas estão divididas, né? Aqui nós temos 99 que são federais, né? Que correspondem só a 4% do total, são 108 estaduais, 4,5%, né, e 71 que são municipais. E são 2.100 instituições de ensino superior privadas, que representam 88% do ensino nacional, né? E aí, nesse sentido, né, o que a gente tem acompanhado é que nós temos uma grande quantidade de jovens nessa faixa etária dos 18 aos 24 anos, que estão fora da universidade, em estágio escolar, estão fora dessas universidades por conta de trabalho, por conta das próprias condições de sobrevivência. Então, diante desses quadros que são tão semelhantes, eu queria que você comentasse um pouco se você acha que é possível pensar numa literacia digital, em acesso a tecnologias, né? Se a problemática começa muito antes, que é o próprio acesso à educação. E aí, nesse mote, eu coloco a própria formação dos professores e as especializações de professores dentro desses cenários, né? Porque eu tenho a impressão que aí não deve ser tão diferente daqui, né? Os professores, de um modo geral, não têm apoio para essas reciclagens. Então, assim, como pensar na literacia digital se a nossa problemática começa um pouco antes, né? Na própria condição de formação. Oi, Vera. Eu gostaria de entrar nessa vertente. Bacana. E acrescentar um pouco em relação à formação de professores, que é uma área que eu venho estudando há 30 anos ou mais, e que me incomoda muito. Por quê? Porque, na realidade, nós temos problemas de formação de professores em muitas áreas. Eu tenho trabalhado em relação às dimensões possíveis de formação de professores, e já cheguei a quase 20, que são fundamentais serem pensadas na formação. E uma delas é a dimensão tecnológica.
Como que eu posso pensar em uma literacia digital para o aluno se eu já parto de uma situação prévia, que é a não literacia digital do professor, e a dificuldade desse professor em compreender o que significa uma inclusão digital. Ele compreende de uma maneira muito literal. Ele acha que se ele puser o aluno, se ele pusesse o aluno em contato com equipamentos, com hardware, com software, que esse aluno estaria incluído. Quando, na realidade, o papel da escola é muito maior que isso. É ajudar o aluno a pensar e a refletir sobre o uso que se faz, que atitudes em relação à inclusão digital, que valores estão subjacentes, quais seriam os comportamentos adequados da escola, na escola, para que essa formação do aluno inteiro se desse. E aí, falaria sempre de uma literacia que é do humano, muito mais do que uma literacia apenas digital. E aí, eu gostaria de ouvir a opinião também de vocês, Descansa, porque, na realidade, essa é uma questão que me preocupa intensamente. Você vê, Vera, os dados que eu tenho aqui diz que 10% dos professores, né, estão fazendo algum curso de formação custeados pelo governo federal, né? A quantidade de aulas, a própria qualidade da educação, a falta de atrativos, quer dizer, causando um desinteresse pelo aluno, do aluno, né, pelas aulas, e lógico, isso indo ao encontro mesmo dessa falta de formação, muitas vezes, né, dos professores. Quer dizer, nós temos um problema muito sério, né, e aí concordo com você que nós temos que pensar nessa literacia do humano, talvez, né, em primeiro lugar, né, como inserir esse professor dentro destes contextos, né, e fazer com que ele, de fato, consiga essa proximidade que seja capaz de ensinar. Não sei o que como o Amaral vê isso, ou como a Fernanda vê isso. Uma questão, eu queria só interromper um minutinho, porque Estou escutando. Não se ouve. Não se ouve. Não, Peraí. Ok, não. Está ouvindo agora ou não? Melhor. Muito pouco. Interromper um minuto, porque a gente tem o Salif agora online com som, então vamos ouvi-lo e daí transferir a continuidade dessa discussão para depois da fala dele, ok? Ok. Salif, você está online aí com som? Salif, pode começar. Eu estou sem ouvir. Sim. Ok. Sim. Sheila, talvez a gente possa tentar tirar o vídeo, pedir para o Salif tirar o vídeo e deixar só o áudio. Sheila, o que você acha de ele tirar o vídeo? Já solicitei para ele deixar só o áudio, deixar só o vídeo. Esquecer o vídeo e deixar só a conexão de áudio. É que a plataforma é totalmente dependente da conexão. Mas eu acho que ele não... Aí.
Consegue me ouvir? Luiz Gujamo. Sim, professor Luiz, conseguimos. Alô? Sim, conseguimos ouvir, sim. Alô? Está ouvindo? Graças a Deus. Sim? Tá ok. Sim, Sim? conseguimos ouvir, conseguimos ouvir. Está com a sua apresentação pronta? Sim, sim. Então, nós estamos com um problema de áudio com o professor Zalif em Cabo Verde. Podemos começar com a sua apresentação? É para já. Só estou a abrir o texto Ok, e podemos começar. ok, Em 1 minuto. Em 1 minuto. ok. Então tá. Ok, então a gente vai dar um minuto e começar a apresentação do professor Luiz Gujão e tentar de novo Sim, sim. o Zali. Eu só queria, de novo, então, fazer a apresentação do professor Luiz. Professor Luiz, doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Católica de Portugal, Sim, sim. da Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique. Então, professor Luiz Maria Ricardo, Sim, sim. obrigado pela presença e a palavra está com você. Bom, a minha temática em apresentação está muito relacionada ao trabalho que eu venho desenvolvendo a nível do doutoramento. Estou a fazer um trabalho a nível de doutoramento com o título Práticas do uso de smartphones pelos estudantes do ensino secundário. Praticamente, estudantes estão localizados na capital de Moçambique, que é a cidade de Maputo. De forma inicial, eu parti com o propósito de trabalhar com estudantes de 3 escolas, mas em alguma medida tornou-se complicado, tendo-me retraído. Então, o meu artigo está mais centralizado naquilo que é a exploração bibliográfica que eu estou a fazer para o meu marco teórico e, essencialmente, discute as percepções que eu fui colhendo a nível das bibliografias. Então, para esta conferência, o meu tema mesmo é competências móveis digitais, aproveitamento dos recursos acadêmicos e aprendizagem escolar. Praticamente procuro explorar um pouco algumas lições internacionais, mas contextualizadas à realidade nacional, que é o caso de Moçambique. Bom, a questão da evolução tecnológica está tão presente nas nossas nações e uma das preposições é o fato delas permitirem reduzir aquilo que são as dificuldades das pessoas humanas. E, com efeito, Moçambique é um país que não se pode excluir desse leque de transformações que a gente assiste no mundo a nível das tecnologias. Mas um outro aspecto muito importante pelo qual a nação moçambicana e os vários acadêmicos que se interessam por tecnologias devem tentar perceber e interconectar, tem muito a ver com aquilo que é o nosso sistema de educação nacional. O nosso sistema de educação nacional, essencialmente, nasce nos anos de 1983, através da Lei 4/83. E este sistema nacional estava muito centralizado em tentar responder aquilo que eram as principais
dificuldades do país em termos de desenvolvimento, uma vez que fomos colonizados, estávamos a sair da situação de colonização. A maioria dos quadros estavam muito ligados ao sistema português, acabaram regressando às suas casas. Era necessário que a nação conseguisse implantar um sistema de educação para formar quadros, essencialmente para responder àquilo que são as dinâmicas do próprio país. E este conjunto de ações ditaram que o enfoque do ensino a nível nacional fosse essencialmente centralizado naquilo que é a educação de adultos, uma vez que a taxa de analfabetismo rondava a nível dos 93% da população. Em 1992, a lei de educação, a lei do Sistema Nacional de Educação acaba mudando e fez surgir aqui uma outra lógica em termos de constituição e de estrutura daquilo que era o Sistema Nacional de Educação. E, praticamente, em termos de composição, esse vai se estruturar em educação geral, educação de adultos, educação técnico-profissional, formação de professores e educação superior. E se formos a tentar estabilizar esses sistemas de educação em níveis, nós vamos encontrar uma educação a nível primário, secundário, a nível médio e a nível superior. Bom, de 2002 até então, Moçambique vem ratificando um conjunto de instrumentos internacionais e um desses instrumentos está muito centralizado com aquilo que é a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. E este tem sido um impulso ao investimento tanto a nível, pois existem muitos ganhos. Tais ganhos estão centralizados no aumento da rede escolar a uma ordem de 48%, no aumento do número de professores, dentre outros aspectos, e, sobretudo, no aumento do número de estudantes a nível dos vários níveis de aprendizagem. Bom, todos esses incentivos fazem-nos interligar aquilo que é a temática presente, tem muito a ver com aquilo que é as competências digitais dos estudantes do secundário e do aproveitamento dos recursos acadêmicos, essencialmente para tentar trazer mais valias àquilo que são os resultados pretendidos pelo Sistema Nacional de Educação, que é uma educação de qualidade, uma educação que visa formar um homem novo, preparado para responder àquilo que são as dinâmicas do país. Porém, em termos teóricos, quando falamos de recursos móveis de aprendizagem, estamos a falar de uma metodologia que é muito difundida a partir das décadas 90. De acordo com Casper, Ling, esta tecnologia é suportada essencialmente através do telemóvel, PDAs, o conjunto de aprendizagem tecnológico geralmente é dominado e geralmente é aquela aprendizagem que nós podemos considerar tem como base aquilo que é o telefone ou os smartphones. Entretanto, se nós formos a buscar alguns documentos da Unesco, essencialmente os documentos produzidos no ano de 1994, acaba categorizando aquilo que é o conceito de aparelhos móveis e aprendizagens móveis e reconhece que, essenciados pela internet, é possível desenvolver uma aprendizagem omnipresente, pelo qual, fora da sala de aula, o aluno pode se conectar aos vários recursos de aprendizagem ao seu dispor,
tanto que esses recursos essencialmente estão relacionados com o conjunto de conhecimento que vem sendo difundido a nível mundial. Se nós tentarmos interligar estes propósitos inovadores de educação, nós vamos ver que eles estão muito relacionados com algumas teorias de educação, como é o caso do conectivismo, de George Siemens, e também da teoria construcionista de Simon Perkins, pelo qual a educação é uma educação que pode ser suportada por ferramentas tecnológicas, essencialmente através de uma rede. E se nós também formos a revisitar esse conjunto de teóricos, vamos ver que essa educação está muito orientada para jovens e adultos, essencialmente entre 12 e os 17 anos, porque estes jovens e adultos têm os telemóveis como um recurso íntimo. Alguns estudos mostram que jovens e adultos têm muita apetência, tanto que não ficam mais de 3 minutos sem aceder ao seu próprio telefone. E acredita-se, ao criarmos plataformas pelas quais pode-se induzir a aprendizagem, por exemplo, através do Facebook, através de um jogo, facilmente cative aquilo que é o interesse de jovens e adultos na aprendizagem. Daí que, no contexto moçambicano, ao revisitarmos a legislação, nós vamos encontrar práticas que restringem o telefone na sala de aulas. Daí que nós, ao tentarmos convocar esta temática e tentar aprofundar, tentamos mostrar que algumas competências ou práticas de uso de telefones, PDAs e pocket podem melhorar aquilo que é a qualidade do ensino e aproximar, sobretudo, aos resultados pretendidos a nível daquilo que é a conjuntura nacional e também, por que não, da conjuntura internacional. Daí que o pensamento que a gente partilha tem muito a ver com aquilo que são as formas interativas de aprendizagem que, sobretudo, criam alguma apetência do estudante poder mais desenvolver essa tal aprendizagem e numa plataforma que ele se sinta integrado. E uma das questões essenciais é que os estudantes, através do telefone, não só jogam, mas também fazem trabalho de casa, pesquisam. E se essa ferramenta tecnológica no contexto nacional é vedada ao próprio estudante no espaço escolar, nós estamos essencialmente a deixar de lado uma das oportunidades que nos ajudaria a melhorar os nossos resultados em termos de aprendizagem. Todavia, acredito que também esses sistemas devem ser regulados. Daí que a nossa revisita àquilo que é as principais teorias, eles dizem que estudos escolares a esses sistemas ou aplicativos tenham maior interesse no processo de ensino e aprendizagem. Daí que, de forma geral, é muito importante para nós tentar encontrar algumas práticas, por mais que experimentais, de forma que o próprio governo sensibilize-se quanto à utilidade dos recursos tecnológicos móveis no sistema de ensino e aprendizagem. Essencialmente, essa é a principal ideia pelo qual nós, ou eu em particular, me apaixonei pela área das tecnologias e tenho interesse em tentar aprofundar. E talvez no texto que eu tenho cá produzido encontre mais sustentos e interconexões em termos daquilo que são as aprendizagens mundiais para o nosso caso. Muito obrigado. Muito obrigada. Django. Ok. Muito obrigado, professor. Agora a gente vai, então, voltar para o professor Amaral, só para terminar de responder a pergunta da professora Cristina. Depois do Íguia, mais uma outra pergunta do professor Amaral. Então, vamos voltar para o professor
intervenção foi feita há pouco, concordo absolutamente, enfim, com todas as chamadas de atenção que foram feitas. Eu só realçava é que da imensa dificuldade que há, deverá haver na importação, enfim, nos nossos contextos podem parecer boas soluções, não é? Soluções razoáveis, e realçava isso porque de facto Timor, volto a dizê-lo, tanto quanto eu o conheço, e conheço bastante mal, como já se perceberam, Timor vive umas condições muito afastadas enfim, da esmagadora maioria dos nossos países. Eu lembro-me que ainda no início deste ano, eu estive lá em janeiro, estive lá em março, mas lembro-me que no início deste ano estavam a concluir um processo de contratação para os quadros, professores públicos para as escolas primárias, do primeiro ciclo, e tinham, enfim, nas contratações, como eu há pouco referi, a procura é imensa, a população é muitíssimo jovem, portanto é um país cheio de jovens, e tinham acabado de contratar para suprir necessidades alimentares uma série de professores, agora não lembro o número certo, 1.200 ou 2.000, dos quais 400 desses professores não sabiam ler nem escrever. Eu repito, 400 dos professores contratados não sabiam ler nem escrever. Pode parecer nos nossos contextos absolutamente paradoxal, não é? O que é que se passa é que é gente, tanto quanto me disseram, eram pessoas que desempenham o papel de catecista junto às suas comunidades e, portanto, é de alguma forma a pessoa mais literata, não sabem ler nem escrever em português, bem se entende, que é a língua oficial de ensino em Timor. Portanto, eu conheço mesmo em Dili, que é a capital, salas de aula, tive a oportunidade de visitar, com mais de 80 alunos numa sala de aulas, onde, por simplesmente, nem todos os alunos têm lugar sentado. Portanto, estamos a viver circunstâncias ainda dessa natureza, não é? E, portanto, quando falamos, bom, a esmagadora maioria das salas de aula, por simplesmente não tem energia elétrica, a esses níveis, aos níveis primários, né? Portanto, quando falamos em literacia digital, estamos a falar de uma cruzada geracional, que vai demorar muito tempo, não é? Isto não quer dizer que a gente deva baixar os braços ou que seja menos importante, não é isso que eu estou a tentar dizer. O que eu estou a dizer é que nós temos que ter consciência que são contextos muito adversos em que certamente encontrarão outras prioridades. Agora, se me disserem assim, bom, independentemente do nível de atraso, é preciso ver também a dimensão do país. Timor tem sensivelmente 1,5 milhão de habitantes, portanto, é um dos bairros pequenos de São Paulo, não é? Todo o país, dos quais Dili, a capital, enfim, começa a ficar superpovoada, mas andará pelos 300, 400 mil habitantes. Portanto, estamos a falar uma escala dessa natureza, não é? Agora, é óbvio que isto não reduz a importância e a gravidade dos problemas, e nem reduz as obrigações que a própria universidade tem, e julgo que estamos todos de acordo, em que os seus licenciados, os seus formandos, os professores que saem de lá, e também estamos a falar de números muito pequenos, e é aí que eu estou a tentar, há pouco estava a tentar pôr um pouco do dedo na ferida em relação à culpa dos governantes, naquele caso dos governantes timorenses, e é pouco simpático estar a dizer mal dos governantes dos outros, mas pronto, é a minha opinião. É que eu entrei a forma, a universidade pública forma, se não estou enganado, cerca de 60 professores por ano. Números absolutamente reduzidos. Claro que deveria formar 600, mas o Entel não tem orçamento para contratar professores, nem construir instalações para formar 600. Portanto, e o governo depois alega sempre, não é, como todos os nossos governos, outras prioridades, tem a saúde, a justiça, a economia, sei lá o quê. E, portanto, eles vivem ali numa situação de grande atraso, de grande aflição, felizmente também cheia de gente muito boa, com vontade de fazer, apesar das condições ultra adversas, fazer o que podem, conseguem e fazem-se verdadeiros milagres, há gente que faz verdadeiros milagres, mas de facto é um contexto algo deprimente em relação
àquilo que nós vemos e quando nos comparamos com os nossos contextos. Eu vejo aqui o meu ensino e tenho 1000 queixas em relação ao ensino em Portugal, mas quando olho as dificuldades que se vivem em Timor, enfim, não fico de todo contente, não fico de todo contente naturalmente, mas percebo que temos que ter cautela quando levamos os nossos modelos, os nossos raciocínios para aquele contexto, porque as realidades são outras. E deixe-me só dizer só mais uma coisa, que para mim é dramática, que é a televisão, não é? Apesar da língua, e isso explica muita coisa, apesar da língua oficial ser o português, não existe televisão em português em Timor, tirando um bocadinho de emissão da televisão local, que passa uma programação algumas horas por dia, programação que eu diria até bastante fraca. A pessoa vai pelas ruas e vê nas casas das pessoas ouvirem, portanto as crianças quando vão para casa veem televisão indonésia, basicamente televisão indonésia. Portanto, os pais falam portanto falam língua indonésia ou falam teto, a televisão, os desenhos animados, a programação infantil, os anúncios, os concursos, os Big Brothers, os festivais de canção e as estrelas, aquelas coisas todas que toda a gente vê, são em Indonésia. Portanto, é um contexto muitíssimo complicado e daí eu estar há pouco em jeito de conclusão dizer, de facto, na minha perspectiva, o que eu percebemos ver resolvido é aquela tal esquizofrenia em relação à língua de uma vez por todas. Eles saem deste fosso onde estão. Eu não sei se respondi à questão, mas pareceu que ela tentava dizer. Eu acho que o Ig agora tem uma pergunta, né? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, sim. Pelo menos boa tarde aqui do Brasil. Na verdade, a minha pergunta é para o Luiz Amaral, onde ele comentou que a internet móvel é bem coberta no país. E a minha pergunta, na verdade, é como é que é a apropriação dos professores com relação a essa tecnologia e se eles usam de forma efetiva em sala de aula. E até estendendo a pergunta para o Luiz Gujamo, porque ele também comentou que há uma certa limitação sobre o uso dessas tecnologias em sala de aula. Sim. Primeiro, senhor. Respondo, não é? Isso. A cobertura do país, da capital é muitíssimo boa, é total, e do país é muito boa porque Timor houve um contrato de exclusividade, até, no caso até com uma empresa portuguesa, a Portugal Telecom, na altura, em que obrigava, a troco do mercado e dessa exclusividade, desse monopólio, a cobrir com antenas sítios que economicamente não eram rentáveis em termos de mercado, mas que haviam um dever social de o fazer. E, portanto, a verdade dos factos é que isso ficou feito e cobertura não há, será residual a população que não tem cobertura 3G. E a capital é absolutamente total e de qualidade. E, portanto, por essa via, o domínio de utilização corrente, fundamentalmente em contexto de socialização, é muitíssimo grande, como há pouco disse, por parte dos jovens. Né? Agora, não conheço, não quer dizer que não haja, mas não conheço, sistematicamente não há de certeza, contextos de utilização deliberada desses instrumentos em sala de aulas. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento deles. Não há qualquer iniciativa, não há qualquer incentivo e, portanto, não tenho conhecimento de qualquer prática nesse sentido em Timor. Bom, Ok, obrigado. No caso moçambicano, bom, Sim, pode falar. no caso moçambicano, nós estamos com uma realidade em que temos 3 operadoras de telefonia, que é o caso da Moçambique Celular, a Vodacom e a Movitel. E, por sinal, a distribuição em termos de disponibilidade de rede a nível dessas 3 operadoras é nacional, sendo que, a nível do contexto rural, a Movitel acaba tendo muita aceitação por parte das populações. Mas o grande impedimento é essencialmente no uso dessa ferramenta no contexto escolar. E também é possível verificar que as literacias dos jovens em associar aquilo que são as suas aptidões de uso
por exemplo, do celular. Estão mais, em algum momento, centralizadas ao lazer. E eu acredito que esse conjunto de experiências que eu clamo que existam estejam relacionadas ao tentar mostrar ao jovem que o telefone, para além dessa atividade comunicativa e de lazer, pode estar muito associado àquilo que é o contexto de sala de aulas. Eu praticamente, numa das minhas turmas, a nível do ensino superior não secundário, que o meu estudo está mais centralizado no ensino secundário, eu criei um grupo de WhatsApp pelo qual seria um veículo de comunicação, da apresentação de questões e também de estímulo de leitura de algum material bibliográfico pelo qual, da disciplina pelo qual eu dou. E muitas vezes foram comentados com o teor da própria disciplina, para dizer que o trabalho que se deve fazer no sentido de integração dessas tecnologias no contexto escolar é um trabalho de base e muito profundo, porque é preciso educar os jovens e os adolescentes a usar esta ferramenta como um elemento que traga mais valia para as suas aprendizagens. Mas quando, por exemplo, a nível do próprio estágio, restringe o uso dessa ferramenta no próprio contexto escolar, essencialmente no contexto primário e secundário, praticamente é uma penumbra para essas iniciativas. Então, eu acho que praticamente nós devemos conciliar esses pensamentos inovadores para o setor de educação, mas também acompanhar com políticas públicas que estimulem, sobretudo, esse aproveitamento. E a questão é que, essencialmente, existe uma desconexão entre esses polos de articulação. Algo? Eu acho que tem mais uma pergunta da professora Vera, não é isso, Sheila? Isso. Tá. E daí depois a resposta. Na verdade, professor Paulo, eu pretendia não fazer uma questão, mas esclarecer um pouco a minha fala sobre que aspectos da formação deveriam ser olhados, deveriam ser identificados ou trabalhados quando se fala em literacia digital. Então, se me permite, eu vou projetar um slide só para comentar com vocês o significado dele, tá? Um momentinho só. Estou tentando apresentá-lo, mas não estou conseguindo aqui. Pronto. A minha ideia básica é que quando se fala em formação do professor, a gente tem que considerar que esse cara que está aprendendo, esse adulto professor, ele tem um conjunto de dimensões. Essas dimensões têm aumentado ao longo do tempo nas minhas pesquisas, e uma delas que vem me preocupando é realmente a dimensão tecnológica. Isto é, nós temos que pensar que essa dimensão está num conjunto que acontece ao mesmo tempo. Se esse professor não for capaz de trabalhar a sua comunicação com os alunos coletivamente, de uma maneira reflexiva, tendo saberes para ensinar, utilizando dados da sua experiência, enfim, aspectos da dimensão humana interacional e outras, ele não será capaz de conseguir
de conseguir participar realmente da formação do seu aluno. Então, quando, por exemplo, o Luiz Gujamo fala sobre esses recursos móveis que o aluno usa, como o professor pode utilizar isso em sala de aula se ele mesmo não sabe usar? E um outro aspecto, como ele pode ajudar o aluno a pensar o uso que ele faz? Quando você fala que não passam 3 minutos sem que o aluno ou o jovem acesse ou o Facebook ou o WhatsApp ou uma outra forma de comunicação, eu diria, o que acontece com a concentração dele, com a busca de conhecimento? Porque esse acesso a cada 3 minutos não é necessariamente a busca de conhecimento. E eu acho que essa nossa responsabilidade hoje é como formar esse professor para ajudar na utilização desses recursos. Essa é a intervenção que eu gostaria de fazer nesse momento. Mira, claro que eu gostaria de te ouvir. Ok, eu só queria dizer que, bom, agora parece que a professora Cristina também pediu. Lá? Estou liberada, Paulo. Então, a professora Cristina e depois a professora Mira. A Sheila também pedindo aqui para dizer que a gente tentar limitar a 2 a 3 minutos, ok? Então, eu vou dar um toque para vocês quando tiverem. Professora Cristina, ok? Ok. Na verdade, a minha fala vai mais ou menos ao encontro daquilo que bem colocou a Vera, né? E, enfim, era para o Luiz de Moçambique, dizendo que muitas vezes a restrição do uso do telefone em sala de aula, porque a gente não está preparado para isso, né? Então, não há um preparo para o professor. E mais do que isso, pensando no uso das tecnologias, e aí pensando especialmente nas tecnologias digitais, nós não temos aplicativos adequados ainda para serem usados por mobile, né? Então, isso requer do professor um conhecimento bastante grande para pegar um aparelho e fazer com que esse aparelho, na verdade, se transforme no instrumento de ensino e de aprendizagem. E, para isso, tem que ter uma familiaridade. Eu vi o Luiz falando muito sobre a juventude, mas quando eu penso na literacia digital, e pensando no envelhecimento da nossa população, e que grande parte dos nossos professores não são também tão jovens, como é que fica nesse país o cuidado com o idoso, né, que também tem que fazer parte desse cenário? Então, me parece que quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa na tecnologia para a juventude. E eu digo que a tecnologia, na verdade, é a inserção de todos e para todos. Como é que fica o idoso, como é que fica o professor, como é que fica essa categoria que não pertence à categoria da juventude, dos 18 aos 30 anos, aos 35 anos. Obrigada. Cristina, abaixa um pouco o seu microfone, Cristina. É o meu? É o seu. Menina? Caramba, já estou baixando. Obrigado, Cristina. A professora Elmira gostaria de falar, parece, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Gostaria de manifestar a nossa preocupação para dar contorno ao que vocês expuseram, aos expositores, porque aqui na Universidade de Brasília, o nosso trabalho com o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
ele parte do pressuposto de que um programa de literacia ou de competências necessariamente tem que ter o apoio das bibliotecas e dos espaços de memória, por exemplo, como os museus. Nós falamos da formação de professores e entendemos que isso, a estratégia tem que ser feita por meio dos currículos. Falamos da gestão desses programas de formação e essa ação induzida tem que acontecer por parte dos diretores e gestores de bibliotecas, de escolas e de universidades. Mas para fecharmos e triangularmos essa questão com uma ação efetiva, necessariamente deve-se esperar uma política de governo que estimule e valorize o professor, por isso, que fomente a integração dos processos com as bibliotecas, principalmente, porque senão as ações não serão efetivas. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, inclusive com o acompanhamento da Unesp. A professora Cristina deve conhecer o trabalho da professora Beluso, que tem já há muitos anos feito esse trabalho. Então, eu pergunto, qual a manifestação dos expositores sobre a ação das bibliotecas, dos museus, como uma ação complementar, e como veio a questão das políticas de governo para estimular e fomentar esse trabalho. Muito obrigada. Para a professora Cristina, esse questionamento, professora Elmira? Na verdade, para os expositores que apresentaram antes, a professora Cristina também, mas a apresentação sobre Timor-Leste, feita em Moçambique, pelo professor Luiz Amaral e o professor Gujamo. Muito obrigada. Só um momentinho. Começo eu? Sim, pode começar, professor. Posso começar? Ok. Assim, sem dúvida que os contextos fora de sala de aula são mais controláveis e, portanto, mais eficientes em termos da disseminação dessas competências, na minha opinião. Isto porquê? Porque, e volto à carga com a questão dos desequilíbrios e do atraso do Timor, os contextos de aula têm sempre que zelar-se pela igualdade de circunstâncias de todos os que estão nessa sala de aula. E, portanto, desde logo, se temos 2/3 com telemóvel inteligente, um smartphone e 1/3, estamos logo limitados a uma série de coisas, e 1/3 sem esse tipo de telemóvel, estamos logo limitados pela, enfim, não diria o não dever, mas provavelmente isso mesmo, não podermos estar a desenvolver atividade ou explorar ferramentas tecnológicas que não sejam acessíveis a todos os alunos que estão na sala de aula. Quando estamos em contexto fora da sala de aula, de alguma forma, a participação se autorregula. A solução que nós encontramos aqui na Universidade do Minho e que a exportamos em termos de experiência para a Dili foi a construção de um tipo de organizações chamada Rede de Casas de Conhecimento. Sugiro que ponham no Google Rede de Casas de Conhecimento, do Minho, qualquer coisa assim, vão ver uma página onde tudo está descrito. Essa Rede de Casas de Conhecimento são instituições que no contexto local aqui funcionam junto das autarquias, portanto das municipalidades, das prefeituras, né? Dos municípios, e que são extensões da atividade da universidade junto das populações desses municípios, sendo que pretendem ser para todos os públicos, portanto, desde os pré-escolares, os profissionais, aos idosos, os grupos culturais, grupos teatrais, enfim, a multiplicidade de públicos e de atividades onde se força a interseção das atividades e iniciativas da própria universidade com esses públicos. E então o que nós agarramos fizemos, neste momento em instalação, uma casa de conhecimento dentro da própria UNTL, em Dili, que é o veículo que nós vamos utilizar para levar algumas das atividades, e não estou a falar em atividades formativas, estou a falar em atividades culturais e lúdicas, portanto, levar algumas dessas atividades
que ocorrem aqui, porque toda essa rede funciona numa infraestrutura de videoconferência, poderem ser participadas e partilhadas também pelos colegas, os alunos da UNTL. Acreditando que, dessa forma, evitamos estar a balizar o avanço das coisas por baixo, não é? Então, podemos balizar, podemos fazer avançar mais rapidamente, assumindo que nem toda a gente, nem todos os colegas, nem todos os alunos estão habilitados ou capacitados ou motivados para aderirem à aquisição das competências digitais à mesma velocidade, todos à mesma velocidade. E, portanto, é um mecanismo que nós temos para poder, digamos, formar ou abrir espaço com um pelotão da frente que seja depois também disseminador dessas mesmas práticas e atitudes. E era isto. Obrigada, professor Amaral. Uma complementação, talvez, da Cristina. Elmira, prazer em conhecer você. Na verdade, indo ao encontro da sua fala mesmo, eu acho que você pontua num trecho de um texto seu que eu li, que talvez uma saída, e aí passa pelo desafio que o próprio Amaral fez, ele, né, quando ele diz assim, não podemos esmorecer diante das dificuldades, mas que as dificuldades são reais, eu acho que seria a inclusão, né, deste conjunto de habilidades no âmbito dos currículos escolares, né? Porque o que nós percebemos hoje é que não há essa inclusão real. Nós vemos grupos trabalhando isoladamente e tentando prover uma situação de literacia, né? Mas quando a gente pensa no conjunto de conhecimentos, talvez uma saída. E aí, nesse compasso mesmo de formiguinha, cada um fazendo, né, em vários espaços, se isso for incorporado dentro, né, dos currículos escolares em todos os níveis, né, começando desde a formação básica até o ensino superior. Talvez essa seja uma saída e aí uma forma de pressão da sociedade mesmo, para que a gente consiga definir políticas públicas que deem conta das demandas e das novas realidades. Obrigada. Paulo? Tem mais uma... Eu posso fazer um comentário? Claro. Essa relação com o currículo, do professor com o currículo, nós estamos trabalhando aqui com o IBIC dentro da concepção da aprendizagem significativa, né? É um pressuposto que, na teoria da educação, já trabalhamos há algum tempo, né? E está dentro do conjunto dos estudos de Paulo Freire, por exemplo, mas entendemos que essa discussão do currículo e do uso de tecnologias e da documentação que dá apoio à sala de aula tem que ser pensada estrategicamente, é onde entram os especialistas da área de informação, tratamento técnico, que o professor pensa o conteúdo, mas o bibliotecário vê o conteúdo, mas entende o formato e a forma como essa documentação dá apoio à sala de aula. Então, para a Universidade de Brasília, nós estamos iniciando esse método com a criação do que chamamos de núcleo pedagógico. Então, os núcleos pedagógicos vão criar uma discussão sobre currículo e, junto com isso, oferecer dentro dessa formação uma espécie de guia de fontes de informação. Seria uma base de dados com a documentação necessária e que dará apoio aos professores, à escola e a todas as iniciativas de formação, seja no nível básico ou mais especializado, porque esse método pode ser expandido também, inclusive, para pesquisadores. Então, se você tem um usuário altamente qualificado, a documentação que dará apoio à formação dele e de seus orientandos e pesquisadores ou laboratórios será
trabalhada com o bibliotecário, a seleção dos materiais e as melhores práticas, porque o professor pensa o conteúdo, tornando a aprendizagem significativa, mas os profissionais de informação dão apoio à escola, dão apoio à universidade para que essa documentação seja efetivamente utilizada. No Brasil, nós investimos milhões de dólares, por exemplo, para a assinatura do portal de periódicos da CAPES, para utilizarmos essas grandes bases de dados, mas precisamos ter a certeza de que efetivamente elas são úteis para gerar inovação e conhecimento em cada uma das áreas. Então, eu acho que é onde os bibliotecários e os especialistas da área de informação aportam a avaliação, a geração de indicadores que podem comprovar se efetivamente a aprendizagem tem um resultado em termos de indicadores econômicos e outros mais. Então, incluir o profissional de informação e o que chamamos de lugares de memória, né, a memória do presente, pensando o passado, mas projetando o futuro, a memória em processo, que faz a ligação da escola com os espaços de memória, com a biblioteca, com o museu, com os arquivos, com o teatro, a arte. Então, o cidadão precisa ser formado, a criança na escola ou o jovem na universidade, ele precisa ter uma concepção integral, ele precisa ter uma noção sobre cultura, sobre arte, e ele precisa entender qual é a relação da arte com a ciência. Essa formação integral é que vai motivar os nossos alunos, essa geração que está ligada na tecnologia até muito mais do que nós professores. Então, acho que a grande motivação é tentarmos colocar isso em equilíbrio, tentando falar na linguagem dos jovens, usando a tecnologia, mas orientando esse estudo e essa formação com o apoio desses espaços. Para nós aqui, pesquisadores, isso é extremamente estratégico e necessário. Professor Elmira, o professor Luiz... A Vera gostaria de complementar alguma coisa. Professor Elmira? Oi. Na verdade, o Jango, ele caiu durante a transmissão e ele retornou para fazer a resposta da questão que a senhora endereçou ao professor Luiz Amaral. A senhora poderia repetir? Eu? Não, a professora Elmira. Mas ainda me lembro da questão. Se o professor Luiz do Jango se lembra da questão, por favor, pode... Posso sim, posso torná-lo um pouco mais sucinta. A minha questão é sobre a questão da política pública como triangular, a gestão dos programas, a aprendizagem do currículo em sala de aula com o professor, com a política pública de governo. E a segunda pergunta tenta contextualizar a ação das bibliotecas, museus e espaços de memória dentro desse contexto. Professor Luiz Gujamo? Sim. Por favor, pode fazer. Eu tinha uma questão que estava relacionada com a intervenção da doutora Vera. E a doutora Vera questionava que, por exemplo, a maioria, no nosso caso, os professores têm deficiências na gestão das suas competências TICs. Como é que eles vão poder ensinar a jovens, pelo qual também apresentam as mesmas deficiências? Bom, na minha apresentação, eu tentei mostrar que é muito importante que, por exemplo, os governantes se abram um pouco para permitir algumas experiências que possam mostrar esse conjunto de práticas. Porque, parecendo que não, os jovens têm algum domínio sobre o uso destas ferramentas tecnológicas. Okay? Não vamos generalizar que, no caso nacional, não existam 2 ou algum número de professores que também tenham essas competências de uso destes instrumentos tecnológicos.
Agora, a questão essencial é que se deva permitir essas experiências, se deva tentar integrar aquilo que são as orientações mais gerais nesse aspecto. Por exemplo, nós a nível da Unesco sabemos que existe um quadro que mostra como aplicar a tecnologia móvel no contexto educativo. E esse quadro está muito relacionado em tentar perceber o sistema tecnológico na educação. Iniciativas que possam assentar essas experiências no currículo. Mas existem competências que devem ser integradas a nível da própria prática pedagógica. Então, se nós conseguirmos articular esse conjunto de aptidões que são muito restritivas a 1 ou 2 professores, ou 3, e também muito restritivas a um grupo de estudantes, com todos esses propósitos, é possível tirarmos algumas lições. E o meu interesse, por exemplo, a nível do doutoramento, ao tentar perceber o secundário, visa essencialmente perceber se existe aqui alguma linha pelo qual possa ser possível integrar algumas experiências para mostrar que pode ser uma prática assim que denote alguma melhoria no sistema educativo nacional. Então, para ser sintético, existem orientações mais gerais, por exemplo, a nível da Unesco, e como integrar esses sistemas tecnológicos, suporte a nível dos próprios professores, a nível de conteúdos, a nível de desenho dos próprios aplicativos, e tentar testar essas práticas a um contexto muito específico. Eu sei que é muito ambicioso, mas eu acredito que a inovação do próprio processo pedagógico também deve merecer algum atrevimento. E basicamente nesta linha de pensamento que o meu atrevimento vai mesmo ao tentar perceber as práticas de uso e depois ver se existe um sistema pelo qual possamos articular essas competências digitais, por mais que mínimas, do professor, do estudante e de todo o sistema educativo. Ok. A gente então vai tentar de novo o ali, certo? Isso. Ok. Então vamos tentar de novo e se a gente volta para as perguntas. Zalif? Zalif? Eu não vejo ele aqui. Ele está conectado. Está conectado e o microfone está... Aí, tá. Sim, ele está conectado. O microfone também está aberto. Só a câmera que não. Eu estou vendo a câmera dele aqui. Ok. Eu pedi para ele ligar a câmera e tentar fazer... Ele já está... Ele pode te ouvir, ele pode te ouvir. Salif, tudo bom? Você me ouve? Faz um gesto. Sim? Você não quer... Tem algum ruído aí, não sei se... Ligar o vídeo, Salif, e fazer só áudio, só para a gente ver se o problema é a conexão? Sheila, você quer escrever para ele? Não? Eu já estou passando isso para ele. Ok, só um minuto. A última. Aí. Parece que sim. Felipe? Tô? Sim, sim. Conseguem ouvir? Sim, conseguimos. Perfeitamente. Ok, pronto. Então, se calhar, melhor começar. Bom, eu peço desculpa, acho que estou com imensos problemas de internet, é capaz de haver falhas. Bom,
O que eu, na realidade, preparei é um breve panorama da realidade cabo-verdiana. Portanto, não tentei centrar muito naquilo que a minha universidade tem estado a fazer em termos de literacia, mas mais tentar ver em termos gerais como é que Cabo Verde tem assumido essa questão, portanto, da literacia digital e das competências, portanto, tecnológicas. Então, sim, eu começava por dizer que Cabo Verde tem assumido as TIC através de uma integração gradual dos recursos digitais, mas tem havido um enorme esforço por parte das instituições e alguns resultados têm sido alcançados, mas também dizer que ainda há um longo percurso, portanto, que deve ser feito. Brevemente, se calhar é melhor falar do cenário atual do país. Nós ouvimos há bocado o meu colega falar de Timor-Leste, mas Cabo Verde ainda é uma nação ainda mais pequena, portanto tem 500 milhões de pessoas, portanto é uma superfície de 4.000 quilómetros, mas que tem conseguido bastante ganhos nos últimos anos, não só em termos de índice de desenvolvimento humano, como mesmo em termos da própria utilização das novas tecnologias. Só para dizer que, segundo o relatório das Nações Unidas sobre o Objetivo do Milénio, o número de pobres representa 26% da população e que Cabo Verde, portanto, passou recentemente para a categoria de países de desenvolvimento médio. Portanto, são alguns indicadores que permitem perceber, no fundo, portanto, a evolução que o país tem tido nos últimos anos e, não obstante, tem tido grandes constrangimentos, sobretudo a nível ligadas à questão da fragmentação geográfica, da dispersão da população. Isso, portanto, dificulta o seu desenvolvimento homogéneo e causa desigualdades persistentes do país. No setor da educação, que é o que nos interessa, portanto, o que gostaria aqui de trazer a contribuição é que, desde a sua independência, Cabo Verde tem assumido, portanto, a educação como um dos seus, digamos, um dos seus pilares, e neste aspecto conseguiu, portanto, resultados muito positivos, nomeadamente a democratização do acesso do ensino básico e aumento da escolarização do nível secundário e aumento da oferta do ensino superior nos últimos anos. O sistema educativo, portanto, acho que é similar à maior parte dos outros países, portanto, do nosso contexto, é constituído por escolas públicas e privadas, como foi aqui falado, desde o nível pré-escolar ao nível superior, tendo com níveis intermédios, secundário, via geral, via técnica, médios e os profissionalizantes. A taxa de alfabetização juvenil é de 97% e o país conta com a prevalência de uma educação primária quase universal. A nível da qualificação dos professores, 80% dos professores do ensino secundário em 2009, portanto, já eram qualificados, portanto, tinham formação, mas, no entanto, há vários constrangimentos, nomeadamente a premência de boa adequação dos currículos à necessidade de aprendizagem das crianças e 99% dos custos operacionais ainda têm a ver com o salário dos professores e a outras gratificações e não afetos à melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto importante que eu queria frisar ainda no setor da educação é a implementação do Sistema Nacional de Qualificações, que abrange um conjunto de instrumentos e ações necessárias para a promoção e desenvolvimento das ofertas de formação profissional, que tem muito a ver também com a questão do próprio processo de Bolonha. Aliás, Cabo Verde tem seguido muitos modelos,
o modelo português e o modelo europeu. A nível do ensino técnico profissional, tem merecido também um destaque especial por parte das entidades, e estima-se que é necessário cerca de 40% de qualificação de nível secundário para os próximos anos. Portanto, apesar de ter havido um crescimento, portanto, Cabo Verde necessita neste momento de apostar mais em termos de ensino técnico profissional e dos constrangimentos que destacamos nesse aspecto, a insuficiência da capacidade para dar resposta às necessidades do mercado dos cursos. A nível do ensino superior, ainda é incipiente. Nós, neste momento, contamos apenas com cerca de 10 universidades ou institutos superiores, mas em 2001 não havia uma única universidade. Tem havido um crescimento muito grande, na ordem dos 200% nos últimos anos, como eu disse, fortemente influenciado pelas tradições educativas de Portugal e pelo processo de Bolonha. Há estudos, portanto, que recomendam forte investimento em termos de infraestruturas, em termos de tecnologias de informação, que possam ligar as populações das ilhas, os estudantes universitários, centros de pesquisa pública, agências de serviço público, uma rede nacional de partilha de conhecimento e learning e inovação. Portanto, isto para falar da questão da educação. A nível da STIC em Cabo Verde, também muito rapidamente dizer que os primeiros computadores, portanto, surgiram nos anos 90, Cabo Verde foi o 29º país africano a conectar-se à internet. Em 2004 já havia sido introduzido, portanto, a internet de banda larga, e tem havido uma evolução, portanto, bastante grande em termos de infraestruturas, portanto, de investimento tecnológico nesse domínio, portanto, de realçar que o país é servido por duas importantes ligações à fibra óptica submarina de alta velocidade, e de acordo com os dados oficiais, portanto, o setor das telecomunicações tem vindo a assumir um papel determinante, portanto, para o desenvolvimento económico e o crescimento da produtividade. A taxa de penetração da internet em 2014 foi de 53%. No entanto, há muitas fragilidades ainda, uma das quais, portanto, é a questão ainda do preço, portanto, da internet. Um aspecto importante a frisar tem a ver com as estratégias e políticas governamentais. Nesse aspecto, Cabo Verde apostou, portanto, na criação de um núcleo operacional de sociedade de informação que operacionaliza, portanto, um plano estratégico da sociedade de informação chamado PES. Portanto, este é o plano que tem, digamos, estado a desenvolver os principais projetos e as ações em Cabo Verde a nível, portanto, da STIC. Um dos projetos estratégicos do governo neste domínio, portanto, para a educação, chama-se Programa Mundo Novo, que basicamente toda esta fase de levantamento se baseou, portanto, sobre o que é que esse programa tem feito, o que é que procurou, portanto, abordar. Portanto, o que se pode dizer é que a STIC, portanto, apesar de ter proporcionado em Cabo Verde formas de superar as limitações e o isolamento e afastamento territorial, e contribuir para a sua própria resiliência e, sobretudo, para aproveitar o potencial tecnológico para a inclusão social e a emancipação das camadas mais desfavorecidas. Deste modo, é necessário assumir a mudança tecnológica como motor, portanto, da mudança de cenário educativo em Cabo Verde.
O programa Mundo Novo que eu referi criou muitas expectativas no seio dos professores e dos alunos, mas os resultados da sua implementação ainda são pouco visíveis e não se foram ainda devidamente avaliados. Portanto, já se passaram 5 anos após o seu arranque, questiona-se a sua própria sustentabilidade, portanto, os recursos, as opções, as estratégias, enfim. Portanto, há constrangimentos que se nota de várias ordens. A nível do ensino, a vontade de efetivar o uso das TIC na sala de aula esbarra com falta de equipamento e professores capacitados para esse mesmo uso e ensino das novas tecnologias. Penso que tem muito pouco tempo, mas só para referir que as dificuldades do programa Mundo Novo revelam muitas das fragilidades de um país imbuído de grande ambição, mergulhado numa utopia do futuro, com a promessa de transformação baseada na tecnologia da educação. Neste particular, importa alertar que os verdadeiros perigos das políticas pouco sensatas que não respondem às reais necessidades das pessoas, nem resolvem eficazmente os seus problemas. Será que num país de parcos recursos, onde há tantos problemas estruturantes como a falta de água, energia elétrica, pobreza extrema e muita desigualdade, a solução para superar as desigualdades digitais se encontra em prover cada cidadão com os meios tecnológicos? Bom, com isso, fico por aqui, portanto, acho que já ultrapassei o tempo, mas terei a oportunidade de falar mais, se calhar, nas discussões. Não sei se foi claro, se conseguiram perceber. Sim. Sim, muito obrigado, Ali. Eu acho que a gente tem... Paulo, fala mais alto. Eu acho que o tempo está quase acabando. Parece que o Ig tem uma pergunta. Ainda dá tempo, Sheila, ainda dá tempo da pergunta do Ig? Sim, ainda tem tempo. Temos 3 minutos. Ok, então o Ig vai fazer uma pergunta e daí depois a gente vai encerrar o evento de hoje. Ig, você quer fazer a pergunta? Quero sim. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário em cima do que a professora Vera e a Cristina falaram anteriormente sobre a formação dos professores. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver onde tem inovação em educação? Sim. Pronto. Essa tela aqui é em cima de um relatório, inclusive publicado pela Fundação Lema, Conselho de Classe, que saiu recentemente. Então, eu queria dar destaque aos 2 últimos pontos. Primeiro é formar os professores para o uso de tecnologia aplicada ao ensino. Ou seja, 92% dos professores acreditam e veem a importância da formação no uso de tecnologia. Segundo ponto, os materiais didáticos digitais de qualidade. Então, o que a gente vê no Brasil, é só um comentário em cima do que as duas falaram, não é uma pergunta, e eu vou tentar ser breve. O que a gente vê no Brasil é uma necessidade muito clara e premente sobre formação de professores e desenvolvimento de material de qualidade. Associado a isso, acredito que a gente precisa de uma política clara sobre como você usa de forma eficiente essas tecnologias. A gente vê iniciativas, pelo menos no Brasil, como ProUCA ou como a própria UAB sobre o uso de tecnologias. No entanto, a gente não vê uma clareza sobre que tipo de proposta pedagógica existe por trás do uso de tecnologias. Não simplesmente disponibilizar o acesso àquela tecnologia vai resolver o problema. O segundo aspecto que eu quero dizer é o seguinte: não adianta a gente pensar exclusivamente no contexto de sala de aula, mas observarmos também que o cenário de complexidade que a gente vive é muito maior. Então, tem muita gente que não tem o mínimo acesso à tecnologia. Se a gente simplesmente proporcionar o uso da tecnologia de qualidade, mas não trabalhar a inclusão digital efetiva, a gente vai criar um cenário muito distópico, onde quanto mais a gente dá acesso a determinado público, maior vai ser a discrepância de conhecimento e de acesso à informação entre esses públicos. Então, o cenário que eu acredito que a gente tem que olhar são nessas 2 perspectivas, de uma formação de qualidade e, no máximo, de inclusão digital. Obrigado. Okay. Obrigado, Ig. Então, a gente vai encerrar o evento de hoje e vamos ver todos amanhã de novo.
Eu queria só, antes de passar a palavra para a Sheila, para ver se ela tem mais algum comentário, só agradecer a todos os participantes, principalmente os que apresentaram hoje, e, de novo, agradecer a Sheila por todo o trabalho de colocar esse evento de pé, e desejar a vocês uma boa segunda-feira e até amanhã. Desculpa, o áudio ficou um pouco ruim. Olha, eu gostaria muito de agradecer a todos os participantes, professora Luísa Amaral, professor Luiz Gudiango, professor Zalif Silva. Apesar dos nossos problemas técnicos, a participação de vocês foi essencial para colocar em discussão um modelo diferente de discussão desse assunto. Como o professor mesmo Ig indicou, a gente tem que começar a trabalhar esses assuntos um pouco fora dos nossos nichos individuais de pesquisa, tendo uma visão um pouco mais holística da inclusão digital, porque senão todos os nossos esforços de tentar trazer a tecnologia de uma forma um pouco mais abrangente para o currículo vai acabar gerando mais problema do que realmente soluções. Eu gostaria também de agradecer muitíssimo a participação da professora Cristina, da professora Fernanda, da professora Vera Placo, das pessoas que estão assistindo à transmissão do nosso painel. Esse trabalho foi um trabalho excelente de fazer, foi instigante. Eu gostaria também de agradecer ao professor Paulo Brinkstein pela oportunidade, e amanhã estaremos de volta com um pouco menos de problemas técnicos e um pouco mais de sincronização, é o que eu espero. Desculpa aí, pessoal, estou tentando organizar da melhor maneira possível. Claro, o meu áudio melhorou agora? Sim. Ok. Sim. Agora eu pus o fone. Ok, então, bom, muito obrigado a todos, obrigado, Sheila, e então até amanhã. No mesmo bate-papo. Até. Um abraço. Tchau, tchau, professores. Muito obrigada. Até amanhã. Bom dia, professor Ig, professora Elmira, professora Cristina. Infelizmente, a Cláudia, ela teve que sair mais cedo. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Ig. Tchau, tchau.